Uma linda, maravilhosa e abençoada noite a cada um de vocês. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2025. Amados, muito obrigado pelo apoio que eu venho tendo com o crescimento do meu canal. Cada dia muitas pessoas estão se inscrevendo. Na virada do ano, precisamente no dia 25 de dezembro, eu alcancei a marca de 5.000 inscritos. E ontem fez 2 meses, eu já estou chegando a 5.400 inscritos. É com a ajuda de cada um de vocês. O meu intuito é que os filhos de Deus, os nossos irmãos, a diferença de cada um de nós que temos o entendimento para eles é que o véu não está mais posto sobre nós. É que nós não vivemos mais debaixo dos preceitos dos homens. Tiramos de uma vez por toda qualquer mortal que se diz ter autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Não lemos mais Moisés, não seguimos os rudimentos da lei. Somos hoje totalmente livres. Entendemos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Reinamos em vida. Descansamos tão somente no Senhor. Hoje, com o entendimento que temos, sabemos que somos espirituais e não carnais. Entendemos que a graça é a revelação do Cristo ressuscitado, que é o próprio Deus, que foi dada ao apóstolo Paulo. E esse entendimento chegou até nós. Sempre a graça, maravilhosa graça, esplêndida graça. A graça, ela nos é suficiente. Fomos alcançados por ela e vivemos a graça de Deus. Hoje, nós não precisamos de templos, nós não precisamos de ritos, de rituais, de cerimoniais. Hoje nós adoramos a Deus que habita no nosso espírito e em verdade. Somos os verdadeiros adoradores. Eu sei que os nossos irmãos que lá estão, eles têm zelo pelo que eles fazem. Por estarem cegos, eles creem e acreditam que aquela forma, que aquela maneira deles cultuar também é a verdadeira adoração. Hoje, com o entendimento que temos, nós sabemos que não. Então, quando eu peço a vocês que me ajudem a divulgar, a compartilhar nas redes sociais de cada um de vocês, é para que esta palavra alcance os nossos irmãos que lá estão. E quem sabe eles ouvindo, não o Levi Salles, não cada um de nós, mas o Espírito Santo, porque somente o Espírito de Deus pode dar o entendimento. Eu sou a maior prova viva disso. Eu vivi quase 50 anos numa denominação evangélica. Alcancei todos os postos que vocês possam imaginar. A parte teológica era comigo. Eu pregava, ensinava, dei aula em faculdade teológica, dei aula em institutos bíblicos, 3 de uma vez só, mais a faculdade. Eu gostava disso. Eu acreditava naqueles ensinamentos que eu recebi quando fiz a minha faculdade de teologia. Eu cria em tudo aquilo que lá eles ensinam. Mas precisa que o entendimento venha, que nós sejamos salvos na mente, para hoje enxergarmos, deixarmos de ser guiados por cegos. Eu hoje quero
falar acerca de que a graça é para combater a carne. Paulo diz que nós somos espirituais. E com isso ele quer dizer que quem não é espiritual é carnal. Eles vivem na prática das obras da carne, buscando autojustiça, querendo buscar uma santificação que eles nunca vão conseguir alcançar para esse corpo que aqui está, ou seja, no corpo de cada um deles. Porque eles acreditam que eles são carne e sangue com um espírito. Então eles estão voltados para esse mundo da carne. Haja vista que lá dentro eles ensinam uma porção de coisa, dizendo: irmãos, vocês precisam se santificar, se consagrar, jejuar. Cuidado, irmão, vigia. Mas é buscando uma perfeição na carne, quando na verdade nós somos perfeitos nele. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus veio, como está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 6, cumprir a lei e buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O evangelho da circuncisão, que esse Cristo nascido de mulher, que veio para cumprir a lei, ele viveu sob a lei. Ele pertencia ao povo judeu. O povo judeu era chamado e conhecido como povo de Deus. Com toda a sua tradição judaica, em termos religiosos, em termos políticos, sociais e culturais. Jesus usou figuras de linguagem, metáforas. Ele falava aos seus dentro dos seus entendimentos, dentro das suas culturas. A Bíblia, ela foi tão somente escrita para os judeus. Daí que causa-se uma confusão muito grande dentro desse sistema religioso, principalmente o evangélico, porque eles interpretam de forma literal. Eles trazem tudo para todos. Afirmam que a Bíblia foi escrita para todos, universalmente, e que todos estão incluídos nela. E que ela foi escrita para todos, não tão somente para o povo judeu. Daí a dificuldade deles de entender. A interpretação por eles é de forma literal. Eles não respeitam pronomes, tempos verbais, o remetente, o destinatário, para quê, por quê e para quem ela foi escrita. Quando Jesus fala de inferno, se referindo ao Geena, eles dizem que esse inferno que Jesus fala é o tal lago de fogo e tormento eterno que está escrito lá no Apocalipse. Quando João recebe uma revelação em Pátimo, e essa revelação era para as 7 igrejas da Ásia, e ela era composta das 12 tribos de Israel, tão somente do povo judeu. E João escreve, dentro do entendimento dos judeus, usando de figuras de linguagem, de metáforas, de alegorias, de símbolos, até mesmo porque o portador dessas cartas, eles iriam entregar
aos responsáveis de cada uma daquelas igrejas. E João estava alertando acerca do que estava por vir. Imagina se esses portadores entendessem as cartas que foram reveladas a João para as 7 igrejas da Ásia. Então, a interpretação pelos religiosos, principalmente os evangélicos, é de forma literal. Lago de fogo e tormento eterno para eles é um inferno. Então, o livro do Apocalipse para eles é futuralizado. Ainda vai acontecer, eles chamam de escatológico. Quando João escreve, sim, iria acontecer há alguns poucos anos, tanto que as expressões são brevemente. O livro começa em Apocalipse 1, brevemente essas coisas irão acontecer. Num futuro do presente. Jesus viveu dos anos 30 a 33. E o juízo veio sobre Israel no ano 70. A grande tribulação ocorreu quando Jesus envia, como está escrito em Marcos, capítulo 16, 15, os seus discípulos. Ele determina uma forma imperativa, dizendo que os apóstolos fossem aonde? Ao mundo de Israel. Mas esse texto se tornou um texto áureo para os religiosos evangélicos. É baseado neles que eles dizem que as pessoas têm que aceitar Jesus, têm que se batizar, têm que comer pão, têm que tomar suco de uva, têm que ser arrolado no sistema de membro dessas instituições evangélicas. E quem assim não o fizer, não vai para o céu, e vai sim para esse tal inferno, chamados por ele de lago de fogo e tormento eterno, aonde as pessoas serão queimadas, juntamente com Satanás, que eles também dizem ser um ser espiritual, quando Satanás é um adjetivo, é uma expressão, é aquele que é contrário, é aquele que se opõe, é aquele que é contra. Então, qual evangelho o Cristo Nazareno determinou que fosse pregado? O da circuncisão, para que eles fossem salvos na mente. Uma vez salvos na mente, seriam salvos da grande tribulação que estava por vir. E era para isso que os discípulos foram ao mundo de Israel alertá-los da grande tribulação, do juízo que viria sobre Israel, como veio. Tito invadiu Jerusalém. O próprio Cristo disse: quando virdes Jerusalém ser assolada, sitiada, fujam. Quem tinha o entendimento fugiu, e aqueles que não tiveram pereceram. Queridos, a graça, ela combate a carne. Hoje nós entendemos isso. Quando eles estão preocupados com as obras da carne, porque são carnais. Os espirituais não, porque somos espirituais. E como espirituais não vivemos voltados para as coisas da carne, porque são coisas de carnais. O nosso mundo é o mundo espiritual, é o mundo de Deus. E estamos focados nas coisas espirituais, tão somente. Mas os religiosos não. A preocupação deles é com as coisas desta vida, é com as coisas terrenas, é com as coisas deste mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses 3:1, diz: pensai nas coisas do alto, nas coisas de cima. Buscai as coisas de Deus, e não as da terra, não as coisas terrenas. Não viva na prática das coisas terrenas. Paulo disse que quando ele era menino, ele fazia as coisas de menino. Mas agora, ele foi alimentado com a sã doutrina, com a palavra da verdade, com alimento sólido.
Ele cresceu. Esse crescer é espiritualmente falando. Hoje nós que temos entendimento, crescemos espiritualmente falando. Então, a graça, ela combate a carne. Porque hoje nós reinamos em vida. Porque hoje nós crescemos cada vez mais no conhecimento e na graça de Deus. Porque estamos voltados, focados nesse mundo espiritual de Deus. Amando mais o próximo. Chamando todos de nossos irmãos. Não discriminando, não fazendo acepção. Reconhecendo Deus como único. Que não tem adversário, que ele não vive combatendo, que ele não vive pelejando. Deus como soberano, reinando sobre tudo e todos, Senhor de tudo e todos. Reconhecendo que a primazia é tão somente dele. Por isso nós somos todos iguais. Não temos títulos, não buscamos honras, não buscamos ocupar os primeiros lugares como fazem os líderes religiosos. Não pedimos dízimo, não pedimos dinheiro, não estamos aqui voltados para estas coisas. Queremos cada vez mais crescer no conhecimento de Deus, no entendimento de Deus, na graça, essa tão maravilhosa e esplêndida graça. Então a palavra de hoje é essa. Graça, graça, graça. Em tudo dai graça. Em tudo agradecei a Ele. Então quero deixar aqui um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Seria bom se pudéssemos fazer isso pessoalmente, mas quem sabe um dia a gente pode se encontrar e darmos um abraço, conversarmos pessoalmente. Nós da graça de Deus amamos vocês. Graça neles.